Olá, eu sou a professora Joira. Esta é a nossa aula de número 10. Nesta aula estudaremos a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Se um corpo A aplica uma força em outro corpo B, este também aplica em A uma força de mesma intensidade e mesma direção, porém de sentido contrário. Este é o enunciado da terceira lei de Newton. Através do enunciado, podemos dizer que uma força nunca atua isoladamente. As forças sempre aparecem aos pares, de mesma intensidade e mesma direção, mas de sentidos opostos. Isto é, não existe ação sem a correspondente reação. Veja os seguintes exemplos que caracterizam alguns pares de ação e reação. O índiozinho, em um barco, ao remar, empurra a água para trás. A água reage e empurra o barco para frente, com uma força de mesma intensidade, direção e sentidos opostos. Um foguete empurra para trás os gases produzidos por ele. A reação dos gases sobre o foguete é o que faz ir para frente. Uma pessoa, ao andar para frente, empurra para trás o chão, que reage e empurra a pessoa para frente. Força normal. A força normal é a reação de qualquer força de contato nas superfícies de dois ou mais corpos, quando em contato um com o outro. A força recebe o nome de normal, pois sua direção sempre formará um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. A intensidade da força normal depende da compressão entre as superfícies, a direção é perpendicular, isto é, forma um ângulo de 90 graus com a superfície e o sentido do apoio para o corpo. Força de atrito. Temos um homem aplicando uma força F em um corpo, neste caso uma caixa de peso P em repouso sobre uma superfície horizontal e de madeira. Deslocamos esse corpo na direção horizontal. A superfície de contato, a madeira, apresenta rugosidades e imperfeições que opõem ao deslocamento do corpo. Essa força que opõe ao deslocamento é o que chamamos de força de atrito, representado por Φ. A força de atrito se manifesta quando ocorre contato direto entre os corpos envolvidos, em sentido contrário ao movimento do corpo em relação à Terra. Força de tração. A força de tração é a força em fios, cabos e cordas. A força de tração, como a força normal e a de atrito, são forças de contato, pois as forças ocorrem durante o contato direto entre os corpos envolvidos. A intensidade da força de tração depende da força que aciona o fio. A direção é a mesma do fio e o sentido é o que puxa o fio. Polias. O objetivo das polias é movimentar corpos pesados, com o menor esforço possível. As polias fazem com que modifiquemos a direção do fio sem alterar a intensidade das forças. Vamos considerar um rapaz movimentando uma carga de peso P, com velocidade v. Quanto mais polias forem colocadas no sistema, isso fará com que haja uma redução da força aplicada pelo rapaz. Exercícios. Exercício número 1. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na figura, o bloco B está apoiado sobre o solo e o fio 1 está preso ao teto. Os dois fios e a roldana são ideais e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Neste caso, qual é o valor da força que o solo exerce sobre o bloco B? Resolução. Primeiramente, vamos colocar as forças que atuam nos blocos. No bloco A, temos a força peso e a força de tração do fio. No bloco B, temos a força peso e a força de tração no fio. E a normal, que é a força que o solo exerce sobre o bloco B. O exercício pede o valor dessa força que o solo exerce sobre o bloco B. No bloco A, podemos concluir que tração é igual ao peso. Como o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, temos que a tração é igual ao peso, que é igual a 2 vezes 10.
Então, a força de tração é igual a 20 newtons. No bloco B, podemos concluir que a tração mais a normal é igual ao peso. Como a força de tração é igual a 20 newtons e o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, temos que 20 mais N é igual a 6 vezes 10. Resolvendo, temos 20 mais N igual a 60, N igual a 60 menos 20, portanto, a força que o solo exerce sobre o bloco é de 40 newtons. Exercício número 2. FEI, São Paulo. Um dinamômetro possui suas duas extremidades presas duas cordas. Duas pessoas puxam as cordas na mesma direção e sentidos opostos, com força de mesma intensidade, F igual a 100 newtons. Quanto marcará o dinamômetro? 200 newtons, 0, 400 newtons, 50 newtons, 100 newtons. Resolução. De acordo com o enunciado da terceira lei de Newton, podemos dizer que uma força nunca atua isoladamente. As forças sempre aparecem aos pares, de mesma intensidade e mesma direção, mas de sentidos opostos, isto é, não existe ação sem a correspondente reação. Ação, 100 newtons, reação, 100 newton. Portanto, o dinamômetro marcará 100 newton. Alternativa E. Encerramos nossa aula sobre a terceira lei de Newton e na próxima aula falaremos sobre energia, trabalho e potência. Até lá!